Olá, boa noite, Michele Rezende. Estamos aqui esperando o pessoal para começar o trabalho. Da noite, Mônica, Renato, Simone, Ricardão, beijo, Si. Muito boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco Michele está entrando para a nossa live de hoje sobre medicalização na infância. Para quem não conhece, oi Ana, oi Lu. O Psicanalítico é um canal de transmissão da psicanálise, mais do que isso, um canal sobre vida. Gente, olha a Michele aí. Deixa eu convidar logo Michele, porque a gente não pode perder tempo. Michele, você tá de fone! Deixa eu só arrumar aqui o fone. Já tô sabendo que sua filha botou você para usar fone, né? Botou. Só que esse fone não vai funcionar, né? Se não... Não? Aí, deu? Acho que deu. Fala um pouquinho, Cláudio. Ajeitou. Pera aí. Hoje a internet vai ajudar. Certo, né? Não, acho que é isso mesmo. Isso. Tá. Fala um pouquinho, Cláudio. Tudo bem? Fala um pouquinho. Bom, então, o pessoal estava aqui ansioso, o pessoal já está brigando, não quer nem que eu te apresente, porque eu tomo muito tempo, o negócio está frenético aqui. Mas eu vou te pedir um segundo, você está me ouvindo? Tô. Tu tá me ouvindo bem? Eu só vou te... Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Tá, beleza. Agora o fone funcionou. Agora foi. Ai, que bom. Vamos lá, Cláudia. Obrigada aí pela sua disponibilidade, tá? Mais uma vez. Eu que agradeço. Podemos entrar no tema já? Podemos. Você me dá só um minuto? Meio? Claro. É só para o seguinte, Não, tem um garotinho chamado Isaac Santiago, né? Ele passou por uma cirurgia, hoje ele está com problema de câncer no cérebro. Ele passou por uma cirurgia, retirou o tumor, está na luta da quimioterapia. Eu queria só deixar um beijo e mandar força para ele, para todo mundo psicanalítico, todo mundo que está assistindo. Possa mandar uma vibração legal para o Isaac. Força, Isaac, vamos embora, que você é guerreiro e vai dar tudo certo. Com certeza. Precisava falar isso. Obrigada, Cláudia. Obrigada por ter lembrado do Isaac. Sim, lembrei. Podemos? Então, o tema do dia da live de hoje é sobre medicalização na infância. E, na verdade, eu acho que antes de a gente entrar no tema propriamente dito, gostaria de retomar duas questões fundamentais. Uma delas, eu queria começar a live de hoje lendo um poema, sabe, do grande poeta Manuel de Barros, que é conhecido como o poeta da infância, né? E eu vou ler, peço licença a vocês para ler o poema. Na verdade, 3 fragmentos de poema, tá? Um que fala um pouco, quer dizer, do que é uma criança, sobre o que é uma criança e como nasce uma criança, em que ele diz assim: no descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para som. Então, se a criança muda a função do verbo, ele delira. E pois, em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Lindo, né? Lindo. Segundo poema que eu queria ler para vocês, que é incrível, que é sobre, sobre a infância propriamente dita, diz assim: tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe diz que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou
que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Lindo, né? Eu estou entrando nisso porque, veja, quando a gente fala, e aí queria trazer um outro fragmento do livro da Elisabeth Roudinesco, chamado Por que Psicanálise?, em que, na introdução do livro, ela diz algo muito impressionante, em que diz assim: esse livro nasceu de uma constatação. Perguntei a mim mesma por que, após 100 anos de existência de resultados clínicos incontestáveis, a psicanálise era tão violentamente atacada hoje em dia pelos que pretendem substituí-la por tratamentos químicos, julgados mais eficazes porque atingiriam as chamadas causas cerebrais das dilerações da alma. E lá pelas tantas ela vai dizer o seguinte, que a infelicidade exorcizada retorna, né, sob camisas de força de uma maneira fulminante. Bom, começo a live dessa maneira porque, veja, acho que tem algo importante que primeiro marcar, que a infância é uma invenção moderna. Né? O texto de 1914 de Freud, sobre o narcisismo, uma introdução, ele vai trabalhar isso de uma maneira magistral. E aí tem uma live do Rinaldo, não é uma live, é um vídeo do Rinaldo Voltolini, em que ele vai trabalhar um pouco isso, né? E é interessante que o texto, ele retoma o Freud, a partir do quadro do Arthur Drummond, vai retomar o quadro chamado His Majesty the Baby, Vossa Majestade o Bebê, em que é uma cena em Londres, em que para tudo, guardo para os carros, né, para a mãe e um bebê poder atravessar a rua. O que isso quer dizer? Que a infância é uma invenção moderna, recente, muito recente, né? E que justamente, quer dizer, ela nasce a partir de uma aposta do adulto de que essa criança pudesse vir, né, de alguma maneira, a realizar os sonhos frustrados e a encarnar um certo ideal do mundo adulto, né? Mas que se constitui fundamentalmente a partir dos fracassos do mundo adulto, das frustrações do mundo adulto, na esperança de que essa criança possa vir a realizar ou a vir a encarnar um ideal que os pais não conseguiram realizar. O que isso quer dizer? Né? Que a gente já de cara, e aqui, quer dizer, as minhas falas, Cláudia, são muito fortes e assustadoras em alguma medida, porque, de fato, a infância nasce de uma certa decepção do mundo adulto. Né? Então, quer dizer, é quase como adultos, né, que não se encorajam a assumir. Né? É interessante, né? Porque alguns pacientes no consultório, já adolescentes ou adultos, dizem assim, o sonho da minha mãe é que eu faça a faculdade de Direito. Mas por que ela não vai cursar? Né? O sonho do meu pai é que eu case com um advogado. Mas por que ele não casa com uma advogada? Quer dizer, tem algo aí, né, de uma certa covardia do adulto e que deposita sobre a criança, quer dizer, né, os seus ideais que ele não consegue sustentar. Primeiro, tem algo aí de algo muito pesado para a criança. Sim. Quer dizer, carregar, que é um pouco o que o Sérgio Leclerc, no livro Mata-se uma Criança, vai falar um pouco disso, quer dizer, né? Quer dizer, em nome do ideal, mata-se uma criança, na realidade. Estou falando isso porque, para quem leu o livro organizado pela Inês Catão, sobre medicalização da infância, publicado pela editora Gauman, assim como a última edição da revista Crianças, tem artigos meus lá, e a Inês vai trabalhar algo importante ali no início do livro, no texto dela, não me recordo exatamente, mas que estamos falando de uma espécie de leito de Procrusto. Quem era Procrusto, senão, né, aquele que recebia viajantes, então, nesse caso, na metáfora, crianças, né, e que tinha um determinado tamanho de cama, então leia-se um determinado ideal, e Procrusto tentava adaptar o tamanho do hóspede ao tamanho da cama, seja ali cortando a cabeça e os pés, seja esticando o corpo dele.
ou seja, dilacerando o sujeito. Bom, aqui temos uma pista inicial do que se passa quando a gente entra numa coisa chamada tentativa de ortopedia, ou tentativa de formatar, de encaixar a criança a um certo ideal. Né? Então, quer dizer, é interessante, né? Porque como é que o Freud vai definir uma criança, se não uma criança que ele vai nomear de perversa polimorfa? O que é uma criança perversa polimorfa? É uma criança que tira a meleca do nariz, bota na boca, que coça a pepeca e vai cheirar, né? Que coça o bumbum e cheira depois, que bota a mão no cocô. Isso é uma criança que não sabe amarrar o cadarço, quer dizer, uma criança, e eu lembro um post da Rosa Mariotto, que tem uma brincadeira super bacana no Instagram, no Facebook, o Ministério do Estraga Prazer adverte, não existe criança autoeducante. Sim, não existe criança autoeducante. E aqui relembro duas referências importantes de dois livros do Leandro Lajun, que era chamado Infância e Ilusões Psicopedagógicas e Figuras do Infantil, em que ele vai justamente dizer, quer dizer, o que nós temos em jogo hoje em relação à infância atual, se não uma espécie de renúncia educativa dos adultos. Claro, uma renúncia que... Porque o que se espera de uma criança hoje, se não que essa criança seja o meu espelho, quer dizer, um adulto, quer dizer, um sujeito que não tenha faltas, que não sofra frustrações, que não tenha limite, ou seja, né, um texto da Leda Bernardino e da Maria Cristina Kupfer chamado A Criança, o Mestre do Gozo, em que as duas vão justamente discutir, quer dizer, né, e aí é incrível o início do texto, assim, hoje quem decide qual é o carro que a família vai comprar quando vai trocar o carro? A criança. Quem decide o restaurante? A criança. Quem decide onde vai dormir? A criança. Quem decide o que a família vai comer? A criança. Quem decide tudo é a criança. E aí a gente vê na clínica algo muito importante, né? Infância e Ilusões Psicopedagógicas, o nome do livro. E o artigo da Leda Bernardino e da Maria Cristina Kupfer é um artigo que está numa revista, se eu não me engano, Estilos da Clínica. Certo? Acabei de falar. Pessoal, então, Cláudia, depois tu anota e passa para o pessoal as referências que eu estou passando, tá, Cláudia? Veja, pessoal, e é interessante porque o que a gente observa na clínica? Que isso de deixar a criança decidir lança a criança numa angústia, numa desazão. Porque, veja, quase como pedir para essa criança decidir o futuro do adulto. Com quem que eu vou namorar? A minha filha, o meu filho decide. Com quem que eu vou casar? A minha filha, o meu filho decide. Aonde eu vou dormir? Minha filha, o meu filho decide. Gente! É dar nas mãos de uma criança uma responsabilidade que ela, por sua condição de sujeito em Constituição, está completamente impossibilitado de assumir. O que uma criança pode fazer se não ser uma tirana? Por exemplo, eu brinco nas minhas lives e aí o pessoal fica bravo comigo, gente que fica revoltada e briga comigo. Sim, você, quer dizer, bota o mundo na mão de um Bolsonaro, que é um bebê chorão que acha que pode tudo, quer dizer, é isso, né? Quando eu digo bebê chorão, é isso, eu quero, e eu vou fazer e pronto, e ninguém tem nada a ver com isso. Ou seja, não existe responsabilidade pelo mundo, não existe a questão climática, não existe Covid, não existe nada, existe a vontade do bebê chorão. O que eu quero, e se tiver alguém que me peça, eu dou na cara. Olha a fala infantil. Isso nos dá pistas de que, quer dizer, jogar a responsabilidade pelo mundo, como, né, vai tão bem conceituar Hannah Arendt no livro Entre o Passado e o Futuro, é o mesmo que lançar a criança numa angústia tal que pode vir a aniquilá-la como sujeito. Porque a cena, Cláudia, de uma criança em frente a uma vitrine de doces, né, em que diz assim, os pais dizem assim, escolhe o que tu quiseres. O que a criança faz? Ela começa a entrar em angústia e diz assim, eu não sei o que escolher! Eu não sei o que escolher! Ela entra quase em surto. Porque, quer dizer, e é interessante, né? Porque é quase como, né, os ordenadores simbólicos e organizadores da criança, ordenadores civilizatórios desaparecem. O que o adulto diz?
O que vale aqui é apenas tua vontade. Não importa o doce, não importa a loja, não importa o mundo, não importa nada. Não importa eu, inclusive. O que importa é a tua vontade. E nessa hora a criança some como sujeito, porque de alguma maneira o que faz dela um sujeito é o seu lugar. Por isso o poema do Manuel de Barros é justamente, quer dizer, qual é o lugar que essa criança ocupa no discurso parental e qual o lugar que ela ocupa na fantasmática parental. Veja, temos aí uma questão importante, porque eu vou entrar em algumas outras referências, né? Qual é a grande características, né, então, da família moderna, né? Então, primeiro, o Philippe Jolien, num livro que eu gosto muito, eu sempre cito nas minhas lives, né, Abandonar Teu Pai e Tua Mãe, assim como Lévi-Strauss, Estruturas Elementares do Parentesco, um outro livro chamado Família, vai discutir algo muito importante, que é o seguinte, quer dizer, a passagem da natureza à cultura passa, a partir da modernidade, por um dispositivo chamado família. O que é uma família, senão uma estrutura que ordena lugares? O que ordena lugares uma família, pessoal? Vamos acompanhar um pouco, eu acho que isso é importante. Veja, uma coisa é ter um genitor ou uma genitora. Isso não delimita um pai e uma mãe. O que delimita um pai ou uma mãe, ou um filho, é o que Lacan, na sua virada estruturalista, na década de 50, vai nomear como função simbólica, que é, senão, uma função de nomeação. Uma função de nomeação que só se inscreve na medida em que opera uma interdição. O que é uma interdição? Uma diferença de lugares, de maneira em que na cama do casal dorme um casal, não uma criança. Quando essa criança vai, aí a pessoa começa, mas qual o problema? E aí, numa outra live que eu fiz, alguém diz assim, mas que eu falei, né, na live com o Gabriel Binkowski, não perca uma live lindíssima, em que a gente, né, que eu assim, né, quer dizer, né, o analista, ele analisa, ele dá supervisão, ele dá grupo de estudo, e aí o Gabriel diz, isso é um incesto. Claro, por que é um incesto? Porque, veja, se uma lista é uma função, deveria ser uma função de nomeação. E na medida em que ele ocupa diferentes lugares, não tem mais analista, não tem mais supervisor e não tem mais professor. Some os três. Que é a mesma coisa aqui. Vou dar um outro exemplo para vocês poderem acompanhar. Porque, veja, o analista que analisa, que supervisiona e dá grupo de estudo, é o mesmo que dizer assim, a filha diz, pai, eu vou namorar. Não precisa, namora com o pai. Pai, mas eu quero sair com meus amigos? Não precisa, sai com o pai. Mas pai, eu quero transar. Não precisa, transa com o pai. Percebe? Que é quase como um convite a... Quer dizer, o que se perde aí? A delimitação de lugares. Agora, quando um pai está interditado, quando um analista está interditado, o que ele diz? Não, realmente, quer dizer, namorar é fora, transar é fora. Quer dizer, né? Então é interessante, né? Porque senão a gente entra numa lógica, quer dizer, um pai poderia fumar maconha com seus filhos, né? E isso, a mãe poderia pegar os amigos junto com a filha. Quer dizer, percebe que você transforma a família numa fratria. Não vale tudo. E aí, se vale tudo, a gente está no campo da Horda Primeva, como tão bem, né, trabalhou Freud no texto Totem e Tabu. Né? O que eu estou dizendo com isso? Quer dizer que quanto mais essa família funciona como uma fratria, né? Quanto mais essa família não delimita os lugares, quanto mais, né, ela avança, ou seja, ela produz um apagamento no que Lévi-Strauss chama da lei do interdito do incesto, que é isso, essa função simbólica, organizadora, nomeadora e que interdita os lugares, que delimita os lugares de uma família, mas a família funciona como uma fratria. O que é uma fratria? Filha, vai escovar o dente, vai tomar no cu, sua vaca. É isso. O que é isso? Não tem pai, não tem mãe, é um bando de iguais. E quando a gente está funcionando no campo dos iguais, a gente está na lógica do espelho. E aí o que passa a reger a lógica familiar, se não o ódio, a especularidade, a agressividade. E aí você vê aqueles horrores de criança de 10 anos espancando a mãe, né, de adolescente mandando o pai tomar no cu, cada vez mais comum. Pai fumando maconha com o filho de 12. Quer dizer, você entra nessa barbárie na não delimitação de lugares. Bom, o que a gente observa, então? Quando na história, e especificamente, é um processo que começa na França, com Alain Ferré, que institui a escola obrigatória,
Porque, veja, o que acontece, né? Anterior à escola obrigatória, o que nós temos aí anterior à escola obrigatória, se não uma criança que vivia misturada ao mundo dos adultos. Então, se a gente for pegar ali o clássico História Social da Criança e da Família, o que a gente vai observar que o Felipe a Ria vai descrever? Tem uma passagem do Luís, do filho de um dos reis, um príncipe, que brincava com o pinto dele. Ah, vem cá, o bilico, não sei o quê. As crianças participavam de orgias sexuais. Vamos lembrar, até não pouco tempo atrás, as crianças casavam. A Carlota Joaquina casou aos 9, com cara de 30. Quer dizer, o que eu queria apontar para vocês? Que a diferença adulto e criança estava pouco marcada. Pouco marcada, mas não é que não estava delimitada. E eu acho importante a gente marcar isso, pelo simples fato de que ela não tinha, de alguma maneira, os mesmos direitos que os adultos. Então, quando que ela ingressava no mundo dos adultos? Quando ela conseguia, de alguma maneira, participar do mundo deles. Eu vou dar um exemplo que talvez aproxime um pouco vocês dessa ideia, que é basicamente assim, ó. Meu pai é pedreiro, e lá pela X idade, o filho, que já tem uma certa força física, ele bota a trabalhar na obra com ele. Ali ele assume um estatuto próximo ao de adulto, né? Mas, quer dizer, enquanto a criança não tinha condições de entrar no mundo dos adultos, o Arriet tem uma expressão muito importante. Ela não contava. Quer dizer, a criança, enquanto... né? E aí ele vai usar uma outra expressão importante, e aí eu sempre brinco assim nas lives, né? O que se falava, né? Que a criança... Por que ela, quer dizer, de alguma maneira incomodava, né? Porque a criança que não estava preparada para ingressar no mundo dos adultos, ela era tida como um estorvo. Eu lembro a frase do meu pai tinha um motel, tem até hoje, enfim. E aí eu ficava brincando nos corredores do hotel, né? E meu pai trabalhando, passando de corredor em corredor, e ele só dizia para mim assim, não estorva, não estorva, não estorva. Por que criança estorva? Criança atrapalha, desorganiza a rotina. Que é um pouco aquela cena assim, João, vai escovar os dentes. Já vou. João, vai escovar os dentes. O que a mãe faz nessa hora? Pega a escova o dente, pega o e vambora. Né? E o que a gente começa a perceber? Uma série de, veja, para questões complexas, cabe a nós discuti-las à altura da sua complexidade. Porque senão a gente entra num que a gente poderia nomear de reducionismo. Né? Então, o que a gente tem como elementos aí da medicalização na infância? Primeiro, a escola obrigatória. A escola obrigatória, de alguma maneira, quer dizer, se a escola não fosse obrigatória, nós não teríamos o fenômeno da medicalização na infância. Por quê? Interessante, eu recebo muitas crianças no consultório, e é impressionante, tem crianças que botam o consultório abaixo, literalmente. Percebe? Que assim, uma coisa não tem ponto para... Aí você diz, é hiperatividade? Não. Isso que se nomeia hiperatividade, déficit de atenção, nada mais é do que uma criança que está desorganizada e completamente entregue às suas próprias pulsões. Porque isso, né, é interessante, porque se o adulto não interdita a criança, não organiza a criança, o que isso quer dizer? Quando eu relembro a frase da Rosa, não existe criança autoeducante, que cabe ao adulto. Então, né, em nome da responsabilidade assumida pelo mundo, educar essa criança para que quando essa criança entre no mundo, não venha destruir o mundo. Como faz uma criança mal educada, que não sabe o valor dos objetos, que não tem nenhum respeito pelo adulto, que nenhum respeito pelo semelhante, né? Sim. Bolsonaro. Uma criança mal educada. Né? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que, né, quer dizer, enquanto essa criança está em casa, ela está, é interessante, né? Alimentada, tem 7 anos. Os pais dão comida na boca. Eu já peguei famílias no consultório, a família já comia no chão, porque a criança não queria sentar à mesa. Nesse ponto. Aí quando você pergunta assim, uma coisa básica, onde é que ele dorme? Na cama dos pais. Como que são as refeições? Ele anda pela casa, a gente vai com uma colher atrás dando comida na boca, porque senão ele não come. Né? E ele tem rotina? Não tem rotina. Que vocês dormem 2 da manhã porque ele não quer dormir antes.
Então, quer dizer, quem manda ali é a criança. Agora, qual é o pulo do gato da questão? Quando essa criança chega na escola, e aí eu lembro o livro da Rosa Mariotto, chamado um livro sobre a creche, em que ela vai sustentar uma coisa importantíssima, a creche como terceiro fundamental na construção do sujeito da criança, porque na medida em que os pais estão como iguais, como semelhantes da criança, e que estão completamente impotentes a essa criança, porque eu não quero que ele passe pelo que eu passei, porque eu não quero ser autoritário com o meu pai, porque eu não quero que ele... E para algumas famílias eu digo, olha, ou você trata disso agora quando a criança chega com 3, 4 anos, ou você trata disso agora, ou essa criança, quando vai para a escola, eu tenho certeza absoluta, não é porque eu tenho bola de cristal, ela vai ser diagnosticada com TDAH. Simples assim, não tem segredo. Mas ela é TDAH. Não, é uma criança desorganizada funcionalmente. Não, relembro, pessoal, não existe criança autoeducante. Ou tem um adulto que interdita e educa, ou a criança fica entregue ao que a Freud diria, seus próprios instintos. É isso. Né? Fiquei com vontade de dar um tapa na cara da minha, eu dou. Me jogo no colo do pai, arranco os cabelos da mãe, arranco o brinco da mãe, né? Bota a casa abaixo. E a família se vê nessa hora. É interessante, né? Quando a situação fica insustentável com essa criança, o que a família faz? Deve ter alguma coisa de errado com essa criança. Vai ao neuropediatra, a criança recebe diagnóstico de TDAH, né? E aí é interessante porque o que o diagnóstico de TDAH faz? É um perigo, é muito perigoso. Encobre a desorganização da criança, porque essa desorganização passa a receber um nome. Esta criança tem um transtorno, e tudo que essa criança passa a fazer passa a ser associado ao dito transtorno, e, portanto, passa a ser banalizado o que ela faz. Ele faz isso porque é TDAH. Tá vendo? Ó? Confirmação que ele é TDAH. O que eu tenho observado na clínica, uma clínica de mais de 20 anos, com crianças que me são encaminhadas assim. O diagnóstico de TDAH na infância muitas vezes encobre um encaminhamento psicótico de uma criança. No livro da Inês Catão, eu tenho um artigo em que eu descrevo um caso importantíssimo, em que eu conto de um menino que recebeu o diagnóstico de TDAH aos 3 anos de idade, na creche, foi encaminhado para o neuropediatra, que disse não, por lei não poderia medicar só a partir de 6 anos. A partir de 6 anos começa a tomar Ritalina LA. Mas veja, pessoal, a Ritalina não educa crianças. Ela contém essa pulsão desgovernada, mas não organiza. O livro é da Inês Catão, é da editora Galma, chamado Medicalização na Infância, quando a brincadeira fica sem graça. Tá? Eu não tenho livro aqui, então é só entrar no site da editora Galma, tá lá. Tá? E é interessante porque, né, nesse livro, né, e aí o que acontece esse menino? Então, é encaminhado com 15 anos de idade, depois de ter enfiado uma vassoura no ânus, que quase ultrapassou o intestino e quase o levou à morte. Literalmente, precisou enfiar uma vassoura no cu. Literalmente. Para poder produzir alguma marca, algum corte nessa loucura de botar panos quentes em cima de uma desorganização psíquica. Quando eu vou atender esse menino em casa e leio o caso que está descrito nesse livro da Galma, o livro está incrível, eu fico assustada. Porque o menino que botava o pinto para fora em qualquer espaço, ele tinha 14 anos, 15. Postava o pinto na frente. Uma vez eu chego na sala de espera, estava lá o pinto para fora, eu olhei para ele, o que é isso? É isso, percebe? Uma coisa fora, completamente fora. Isso é fruto do uso da Ritalina? Sim, mas é fruto do diagnóstico. Que quer dizer, é quase como se o cara é TDAH, ele não precisa de interdição, ele precisa de medicação. Percebe que medicar uma criança é abandoná-la.
Inevitavelmente. Porque, na verdade, a medicação acalma duas dimensões, a família e a escola. Mas não ajuda a criança, eu asseguro a vocês. Não ajuda porque não organiza, não produz um contorno nessa desorganização corporal dessa criança. Então, então é interessante porque eu vou com o menino no buffet, cara, ele pega comida com as mãos. Um outro paciente, eu fui no shopping, gente, ele arrancou o óculos dos olhos de uma senhora, porque ele queria ver, percebe? É uma coisa do impulso que não é regido pela palavra. Né? Então é interessante, quer dizer, uma criança que fica abandonada aos seus próprios impulsos. Né? Quer dizer, então, nesse sentido, quer dizer, eu diria que não deixa de ser um crime o diagnóstico de TDAH e a medicalização na infância. Estou sendo muito clara para vocês. E eu não conheço uma criança que se beneficiou do diagnóstico e que se beneficiou da medicação. Eu não conheço, eu desconheço. Porque o que a gente tem é a fabricação de uma patologia e uma criança que fica condenada para o resto da sua vida a ser nomeada a partir da patologia. E é interessante que aí você cria o quê? Adultos retardados, patologizados, dependentes, ou seja, a medicação, quer dizer, produz aí, né, justamente o assassinato do sujeito. Por isso que eu retomava com vocês o livro do Sérgio Leclerc, chamado Mata-se uma Criança. No livro Figuras do Infantil, o Leandro Junqueira também vai trabalhar a mesmíssima questão. Mas aí as famílias ficam bravas comigo, se revoltam e dizem, mas Michele, o que eu faço com esse menino? Tratamento. Né? Tratamento. Mas o que eu estou apontando para vocês? Que a Ritalina não trata. E para quem quiser explicar um pouco mais, que tiver um pouco mais para ver sobre isso, a Ritalina foi descoberta ao acaso. Quando eles começam a fazer experimentos, um fenômeno, uma espécie de epidemia de encefalite letárgica, e começa a fazer uso de anfetaminas e calmantes em crianças. E ao acaso se descobre isso. Ao acaso. E interessante que na história do DSM, você tem o quê? A primeira nomeação do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é o quê? Disfunção cerebral mínima. Por que tinha esse nome? Disfunção cerebral mínima. Porque eles tinham uma hipótese cerebral, mas não tinham como comprovar. Aí o que aqueles caras diziam? Tem uma disfunção, a gente não sabe aonde é, ela deve ser tão mínima que a gente não consegue ver, mas tem a disfunção. Gente, não é que tem uma disfunção cerebral, o que tem é uma desorganização psíquica dessa criança. Uma não organização da imagem corporal. E aí entramos num ponto importante, porque veja, a hipercinesia dessa criança também aponta, né, para fraturas aí, no que o Lacan vai chamar no texto o estadio do espelho, de constituição da imagem corporal. E quando eu citei o livro do Leandro Lajon, que é Infância e Ilusões Psicopedagógicas, ele vai trabalhar algo muito importante. Por que uma criança obedece um adulto? Obedece em nome de perder, porque ela tem medo de perder o amor do adulto. É interessante, porque o que Lacan vai ter usar no estadio do espelho, né? Que quando o adulto diz, chega, agora deu e vai dormir. O que ele está dizendo? Eu não amo você assim. Aponta para o ideal. Come direito, senta direito, te organiza, vai estudar. O que eu estou dizendo? Eu não amo você assim. Aponta para o ideal. Chega, não tem mais conversa, é não. E não, ponto. Acabou, não quero mais nenhum pio. Aí a gente brincava quando era pequeno. Pio? Vocês lembram disso? Quem nunca brincou do pio, né? Mas, quando o adulto faz isso, sustenta a sua palavra, e aí relembro o livro Entre Passado e Futuro, da Hannah Arendt, que ela vai discutir justamente a crise na autoridade. O que aponta ali, meu Deus, quase a mesa caiu. O que ela aponta ali? Justamente se não, quer dizer, um adulto que, ao sustentar sua
posição de autoridade, lança essa criança no campo dos ideais. O que é lançar uma criança no campo dos ideais? Ei, para você poder usufruir do que eu usufruo, que é o discurso né? Que é o discurso das crianças. Ai, meu Deus, o fone. Os fones, eles não estão acostumados com o meu corpo ainda. Caem, escapam das orelhas. Quando, então, o adulto diz, chega, ele está dizendo assim, eu não te amo dessa maneira. Por isso, essa conversa dos pais, eu te amo incondicionalmente. Gente, isso é um desserviço total. Se ama uma criança virada um demônio, eu não amo. Eu odeio. Eu não suporto. E eu não tolero. E quando uma criança endemoniada dessa maneira entra no meu consultório, eu primeiro olho e digo, aqui não. E ela se organiza muito rapidinho. Começa a botar o pé em cima do sofá, eu olho e digo, aqui não pode. E quando eu boto o consultório abaixo, no final eu digo, vamos arrumar o consultório? Eu faço ela arrumar o consultório. E eles me olham, os pequenininhos de 3 anos, e dizem assim, eu não vou. Aí eu digo, vai. Vai. E os pais ficam muito enlouquecidos, porque eles ficam assim quase de camarote. Cláudia, eles ficam quase de camarote assim, e agora? O que vai acontecer? Será que ele vai fazer? E a criança entra no jogo. Por quê? Porque ela ali encontra uma palavra que organiza e ampara, que acolhe e que diz, aponta um caminho. Vamos lá. E é tão lindo, porque na última sessão que isso aconteceu, um menino que, assim, super endemoniado, mas assim, super endemoniado, botou o consultório abaixo e eu, no final, sentei bem pertinho dele e disse assim, vamos guardar os brinquedos agora? E ele me olhou e disse, não! E os pais, o olho dos pais fez assim, ó, tá. Eu falei, vamos! Claro que vamos, né? Vamos arrumar. Você tirou do lugar. E eu falei, eu começo. Aí eu peguei, primeiro, e montei um jogo. Criei um jogo, uma cena lúdica com a criança. Primeiro eu, e ele gostou da brincadeira. Foi ele, da pouquinho, ele tava procurando um brinquedo, onde não existia, para seguir na brincadeira. Né? E é interessante porque ele fica tão feliz e tão realizado que no final da sessão ele vem me dar um abraço. Quase como me tira do imperativo desse demônio chamado impulso. É um desespero. Percebe? Desespero. Essa criança está desesperada por um adulto que lhe aponte. Que aponte o caminho. É isso. E essas crianças, muitas vezes, o único ponto de parada que elas conseguem encontrar, Cláudia, é quando elas caem de cansaço. De tanto se debaterem corporalmente, impulsionalmente, de tão entregue que elas ficam aos seus próprios impulsos. Bom, né, então, dito de outro modo, o que eu estou apontando para vocês, né? Que, na verdade, né, eu diria que, em alguns casos, poucos, até seria interessante a medicação, mas um uso muito pontual para permitir, pelo menos, que essa criança possa ir para a escola. Tá? Por outro lado, Cláudia, existem outros dispositivos que podem ser tão eficazes quanto, por exemplo, o acompanhamento terapêutico na escola. Tá? Então, o que acontece aí? Você tem, primeiro, uma criança que, quando chega na escola, os professores se veem desesperados, literalmente. Por que os professores se veem desesperados? Porque eles não sabem que a criança não limpa a bunda, não sabe secar o xixi, não sabe amarrar o tênis, não sabe abrir o livro. Gente, a criança não para na cadeira. O professor, gente, fica desesperado. Eu faço o que com essa criança agora? Isso é um ponto. Então, acho que do lado da escola, a pergunta é, veja, não é nenhuma nem duas. Escola, professores que estão aqui me escutando, eu sei que tem vários aqui que estão me escutando, tem profs, vários profs. Diria o seguinte, que dispositivos coletivos que a escola poderia criar para poder receber essas crianças? Porque, veja, né? Esses dias eu ouvi uma
uma intervenção das diretoras das antigas que eu achei muito interessante, eu acho que cai bem agora nessa live de hoje. Uma diretora de escola das antigas que tinha um menino que saía... Pessoal, escuta essa que é ótima. Eu sempre contando história, né? Uma diretora de escola que dizia que tinha um menino que mostrava o pinto, levava as meninas pro banheiro e mostrava o pinto uma a uma. Pra sair mostrando para todas as meninas da escola, mas ele mostrava uma a uma. E aí a diretora chama o menino, reúne toda a escola e diz assim, ó, fulaninho, se aproxima, porque assim, tu tá mostrando um a um, agora chutei a escola inteira pra te poder mostrar de uma vez só. Entendeu? Nunca mais o menino mostrou o pinto. Por quê? Porque desvela a cena, porque o lance era o quê? Assustar as meninas. Ou seja, quando você torna público, né, é interessante porque muitas famílias que vão procurar o consultório se sentem desnudadas. Porque quando eu começo a perguntar assim, tá, mas onde é que ele dorme? Ou eu sempre costumo perguntar como é que é a rotina dele em casa, né? E aí eles começam a contar e eu começo a fazer aquela minha cara, como assim? Come no chão. E eles começam a ficar com vergonha. Quando eles começam a contar, porque o que acontece? Eu quero retomar a cena desse menino, do vereador Jairinho, doutor Jairinho, que espancou o menino até a morte. É muito próximo, pessoal. Eu tenho falado muito isso para vocês. É muito próximo do caso Nardoni. Esse menino já vinha sendo espancado. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Que tem acontecido dentro das famílias barbáries. A gente se assusta quando essa criança vai a óbito. Mas a pergunta é por que a gente banalizou e suportou as barbáries que foram anteriores a isso? Gente, ninguém mata do dia para a noite. Ninguém mata do dia para a noite. Essa criança precisava, ela já vinha sendo violentada há muito tempo. Há muito tempo. E eu diria que essa criança que não se submete, ou essa criança que os adultos de alguma maneira renunciam, ela é uma série candidata a sofrer espancamento, porque chega uma hora que os adultos não suportam mais o grau de desorganização dessa criança. Eles saem do sério. E quem desagora, e aí eu vou trazer um terceiro caso de criança que foi assassinada, morta. Gente, ó, tá cheio, tá lotadinho. E não vai ser o primeiro, não vai ser o segundo, não vai ser o terceiro. Enquanto nós formos coniventes e testemunhos e achar que o assunto dessa criança cabe à família, porque a criança é objeto privado dos papais e das mamães. Não! Desculpa, não. Essa criança não é objeto, por isso que existe um dispositivo chamado conselho tutelar. E se eu acho que o meu vizinho sofre maus tratos, cabe a mim, sim, denunciar essa família para o conselho tutelar. Porque, veja, na história, retoma mais um livro importante, que é um livro do Joanim de Freire Costa, chamado Ordem Médica, Norma Familiar, em que ele vai discutir algo muito importante, que é o seguinte. Acho que é no capítulo 5 do livro, nomeado Adultos e Crianças, em que ele diz assim... e aí um outro livro do Christopher Lash, chamado Família, Instituição Sitiada, tá? A Cláudia depois faz um histórico, todas as referências que eu estou citando aqui, ela sempre faz. E aí, olha só que interessante, né? O que ele vai discutir, né? Que o Estado, ao se dá conta, né, de que a criança, quer dizer, né, fica, de alguma maneira, o Estado fica aprisionada aí, né, a essa lógica incestuosa familiar, porque é isso. Criança no meio dos pais, senta o que quer, faz o que quer, isso é a ordem primeira. Não tem família. É a ordem primeira.
Não podemos nomear esse banzé, essa bagunça de família. Não dá para nomear. E aqui não estou dizendo se é 2 homens, se é 2 mulheres, não estou dizendo se é avó, se é avô, não me interessa. Tem ali adultos e crianças. Veja, se existe uma nomeação de um adulto como pai e uma criança como filho, não podemos, já não temos mais o mesmo lugar. Agora, o campo da ordem e da fratria, e aqui eu lembro a vocês do filme Senhor das Moscas, é isso. É essa lambança que todo mundo pode tudo, todo mundo faz tudo, e muitas vezes quem manda na família, quem manda nos pais, são as crianças. Os pais são literalmente reféns dos próprios filhos. E aí a criança fica entregue à sua própria tirania, né? E por isso que tantas crianças muitas vezes têm vontade de morrer. Né? Porque é quase como que se perde o sentido de vida. Porque um vazio é como se ela... Pessoal, eu tô falando muito sério. Como se ela olhasse para os pais e não visse ideais, não visse horizonte. O que institui um horizonte na vida de uma criança é o não. E aqui não estou falando um não pedagógico, não. Tem que dizer não, não. E quando eu digo assim, isso não pode, o que eu estou dizendo? Eu aponto para um outro lugar. Percebe? Hoje eu mandei uma mensagem pro meu filho. Que essa lambança, né? Porra, a pandemia atrapalhou muito, criou muita dificuldade para as crianças. E olha, depois, quando retornar às aulas presenciais, espero que retornem, porque as crianças estão sofrendo muito na pandemia, sem poder, né, estar com os amigos, sem poder estar em sala de aula, sem, né, crianças que tiveram regressões importantes, voltaram a fazer cocô xixi nas calças, voltaram a dormir com os pais, né? Quer dizer, é interessante, né? E aí é interessante porque quanto mais a família se fecha, mais ela está suscetível a essas barbáries, como a do Dr. Jairinho, como a do Nardoni. A gente precisa estar se encaminhando para terminar. O livro é esse aqui, ó. Esse aí. Eu tô adorando, contar o último caso? Conta pra gente. Tá, o último caso. 10 minutinhos temos? Temos. 5? Sim. 5, fechou. O caso é de uma babá, aqui de São Paulo, eu estou em São Paulo hoje, que ela justamente uma babá, a mãe era garota de programa, ela cuida de uma criança, e é interessante que uma criança não parava de chorar. Menino de 3 anos, se eu não me engano, e aí ela dizia, a criança tentava acalmar a criança não parava de chorar, tentava acalmar a criança não parava de chorar. Ela começa a entrar em desamparo, ela começa a acudir a criança, por favor, para de chorar. E é o que acontece com o adulto hoje. Eu queria finalizar com esse exemplo, né? Agradecer a todos pela presença, mas esse exemplo ele é muito clássico do que acontece com os pais hoje. Tá? Eu acho que a gente pode finalizar com ele, tendo ele como um horizonte do que acontece dentro das famílias hoje. Pedia para a criança parar, ela não parava. E aí, da pequena, ela começa, para, por favor. E a criança, quanto mais ela sacudia, mais a criança chorava. Mas da pequena, quando ela se deu conta, ela espancou a criança, batendo na parede com a cabeça. Para de tirar. Morreu. 3 anos de idade. Ou seja, esse exemplo é muito claro que quando os adultos renunciam à sua posição de adulto, renunciam à sua posição de pai e mãe, assim como um educador também se renuncia à sua posição de educador, é o seu desamparo frente ao desamparo da criança, e ali você não tem mais um adulto e uma criança, você tem 2 crianças. Sim. Né? Então, acho que é um exemplo importante, né? E eu acho que é um exemplo que a gente pode ficar com ele, assim, analiticamente com ele, como uma marca aí do que acontece hoje. Cláudia, mais uma vez, obrigada. Eu adoro vir falar contigo, eu tenho uma transferência contigo, é sempre um prazer vir aqui do Psicanalítico Oficial. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estavam presentes. Do fundo do meu coração, eu espero que algum horizonte essa live possa, né, conduzir para alguém que assistiu hoje. Ô, Michele, eu acho que as suas lives sempre são muito boas, né? Mas eu tô te dizendo assim que estou emocionada, porque tem muita criança vivendo isso agora, nesse momento, né? Tem muito adulto perdido nisso tudo. E eu acho que a gente precisa despertar de alguma maneira. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, dentro da nossa família, essas coisas estão acontecendo, né?
Então, a gente, enquanto profissional, quando vai falar algumas coisas, né? A pessoa até vai embora, porque não quer ouvir, não tem condição de ouvir. Mas as crianças estão pedindo socorro com essa agitação toda. E os adultos também, né? Os adultos também, eu acho que nesse sentido, quer dizer, tanto adulto quanto criança que merecem acolhimento, gente, não patologização. E você vê a desesperança habitando o coração das crianças, né? Nessa loucura. E dos adultos também, Cláudia. E dos adultos também. Então a gente precisa despertar de alguma maneira. Então, assim, te digo que estou bem emocionada, principalmente com esse último caso, porque eu acho que isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? Muito mais. Eu quero te agradecer muito pela disponibilidade. A gente sempre gosta muito de receber você aqui. Já sabe que está convidada para uma outra oportunidade. Vamos pensar. Ah, que maravilha! Né? Muito obrigada pela sua atenção. E essa queria só divulgar, pessoal, nas próximas semanas vai ter live com o Gabriel Binkowski sobre o medo na pandemia. E na outra com a Sheina Vasconcelos sobre a questão do corpo na pandemia. E não poder enterrar o corpo dos pacientes de Covid. Então acompanha lá no Instagram, que tá tudo divulgado lá. Depois vai pro YouTube, né? Vai pro YouTube, vai lá pro canal do YouTube, sim. Beijo no coração, beijo. Saúde pra você. Obrigada, pessoal. Obrigada, Claudinha. Beijão. Tu me manda depois o link ali? Com certeza. Tchau, tchau. Então tá, beijo. Tchau, tchau.